Salve galera, eu sou o professor Jackson e vamos resolver mais uma questão de linguagem da prova do Enem 2021. E nessa questão nós temos aqui dois textos, tá? De dois livros diferentes do Machado de Assis. Antes de ler o texto, vamos para a pergunta, considerando que o texto é muito grande, eu sempre falo isso. Leia a primeira pergunta, que aí você já vai ler o texto focando, direcionando para você já encontrar uma possível resposta, ok? Então vamos lá. A pergunta é o seguinte: o conto de Machado de Assis faz uma referência velada ao maxixe, gênero musical inicialmente associado à escravidão e à mestiçagem. Agora, olha só, no texto 2, o conflito do personagem em compor obras do gênero é representativo da... Então, olha só, o nosso foco ele vai ser o texto 2, tá? Então já vamos ler o texto 1 para entender um pouquinho, ver ali por cima do que se trata, mas quando a gente lê o texto 2, a gente vai aumentar o nosso foco, vamos pensar dessa maneira. Então vamos lá, olha só. Texto 1. Correu à sala dos retratos, abriu o piano, sentou-se e espalmou as mãos no teclado. Começou a tocar alguma coisa própria, uma inspiração real e pronta, uma polca buliçosa, como dizem os anúncios. Nenhuma repulsa da parte do compositor. Os dedos iam arrancando as notas, ligando-as, meneando-as. Disse-ia que a musa compunha e bailava a um tempo. Compunha só, teclando, escrevendo, sem os vãos esforços da véspera, sem a exasperação, sem nada pedir ao céu, sem interrogar os olhos de Mozart. Nenhum tédio, vida, graça, novidade escorriam-lhe da palma como de uma fonte perene. Então, olha só, aqui ele está narrando uma pessoa que ela é um compositor, tá? E essa pessoa, ela corre até o piano e ela começa a compor uma música, certo? Mais precisamente, uma polca. Polca é um estilo musical, tá? Que está referente, no caso, à dança e tudo mais. É uma música agitadinha para dança. Então, ele fala assim, correu à sala dos retratos, abriu o piano, sentou-se, espalmou as mãos, botou a mão sobre o teclado, sobre o piano, sobre o teclado, no caso, né? O teclado do piano, vamos pensar dessa maneira. Começou a tocar alguma coisa própria, uma inspiração real e pronta, uma polca buliçosa, como dizem os anúncios. Nenhuma repulsa da parte do compositor. Ou seja, ele começa a compor ali, ele não tem problema em compor aquilo. Os dedos iam arrancando as notas, ligando-as, meneando-as, brincando, né, com as notas. Disse-ia que a musa compunha e bailava a um tempo. Compunha só, essa pessoa estava só com seu piano. Compunha só, teclando ou escrevendo, sem vãos esforços da véspera, ele não deixava nada para cima da hora. Ou seja, ele está falando de uma pessoa que gostava de fazer aquilo, tá? Então, agora vamos para o texto 2. Um homem célebre, o que é um homem célebre? É um homem famoso. Expõe o suplício seria a tortura, vamos pensar dessa maneira. Um homem famoso expõe a tortura do músico popular que busca atingir a sublimidade da obra-prima clássica. Essa frase aqui ela é muito importante. Ela já começa te dando... Machado de Assis é um livro difícil de ler, mas essa frase, se você parar para digerir ela um pouquinho, você já vai entender basicamente do que o texto se trata. Olha só, a gente está falando de um homem famoso. Um homem célebre, não importa quem seja, um homem célebre, ele expõe uma tortura do músico popular. Ou seja, a gente está falando de alguém que toca música popular, vamos dizer um MPB, alguém que toca música popular, mas ele sente que é uma tortura, porque ele busca atingir a sublimidade da obra-prima clássica, ou seja, alguém que toca música popular, mas o que ele queria era aquela beleza da música clássica. É isso que essa frase está dizendo. Então vamos ler de novo. Ó. Um homem célebre expõe o suplício, a tortura do músico popular, que busca atingir a sublimidade da obra-prima clássica. E com ela, a galeria dos imortais,
mas que é atraído por uma disposição interior incontrolável que empurra implacavelmente na direção oposta. Vamos lá, Machado de Assis é um pouquinho difícil. Olha só, ele é um músico, é um compositor popular, ele busca compor uma coisa clássica, uma coisa sublime, certo? E talvez se tornar alguém famoso dentro da música clássica. Ele não quer ser só um músico popular, mas ele é traído. Ele tenta isso, mas ele é traído por uma disposição interior, ou seja, dentro dele algo incontrolável que empurra ele implacavelmente na direção oposta. O que ele quer dizer com isso? Digamos que eu seja um músico popular, eu toco MPB. E aí eu pego meu violão e vou tocar Mozart no violão. Só que eu começo a tocar Mozart, mas algo me impulsiona, algo dentro de mim me leva a tocar MPB. Ou seja, eu sou traído porque eu queria buscar a música clássica, mas algo dentro de mim me trai, mas que é traído por uma disposição interior incontrolável que empurra na direção contrária. Ou seja, acaba que depois de meia hora ali tentando tocar Mozart, eu volto a tocar MPB porque eu acho talvez clássico um pouco difícil. Vamos pensar dessa maneira. Pestana é um personagem célebre nos saraus, salões, bailes e ruas do Rio de Janeiro por suas composições irresistivelmente dançantes. A gente está falando no caso ali, esse personagem ele é um compositor. E ele faz músicas o que? Dançante. Música clássica não é uma música dançante. Ok? Então, olha só. Esconde-se. No caso, quem se esconde? Pestana. Esconde-se dos rumores à sua volta num quarto povoado de ícones da grande música europeia. Que aqui, no caso, é uma referência às músicas clássicas. Agora, mergulha. Esse Pestana, ele esconde-se dos rumores à sua volta. Ele se esconde das pessoas. Tá? Ele se esconde das pessoas à sua volta num quarto povoado de ícones da música europeia. Ou seja, ele vai para um lugar quieto, um lugar dele, um quarto dele, onde ele pode admirar assim, pô, aqui tem Mozart, aqui tem Sebastian Bach, aqui tem outra pessoa de outro grande compositor clássico. Ele vai para um lugar assim. E aí ele mergulha nas sonatas do classicismo vienense. Ou seja, música clássica. Então, depois de ele ouvir muita música clássica, ele prepara-se para o supremo salto criativo. Ele vai compor uma música clássica. Quando dá por si, é autor de mais uma inelutável e saltitante polca, que é o que ele tocava antes, música de dançar. Ou seja, ele não consegue compor uma música clássica porque dentro dele ele é levado a compor uma música para dançar, tá? Então a gente entendeu agora os dois textos, certo? Vamos ler a pergunta de novo. Essa aqui é uma questão um pouquinho mais elaborada. O conto de Machado de Assis faz uma referência velada ao machixe, gênero musical inicialmente associado à escravidão e à mestiçagem. Isso ali é referente ali ao primeiro livro. Agora, aqui que está a pergunta. No texto 2, existe um conflito do personagem em compor obras do gênero é representativo da... Existe um conflito entre eles, do personagem. Esse conflito é representativo do quê? Pouca complexidade musical das composições ajustadas ao gosto do grande público. Bem, olha só. O problema está aqui, ó, pouca complexidade musical, ok? E gosto dos grandes públicos. Porque ali, no segundo texto, existe um conflito. Mas esse conflito é só do músico. Não tem nada a ver. Ele já consegue compor música que agrada outras pessoas. Que agrada as pessoas, o povo. Só que dentro dele ele quer uma coisa nova. E aquele é um conflito interno dele, pessoal. Não tem nada a ver com grandes públicos. E essa questão da complexidade musical é um pouco relativo. Não é porque é música clássica que seja essencialmente mais difícil do que MPB, ok? Então, a gente descarta. Primeiro, porque complexidade musical é uma coisa relativa. E segundo, porque o conflito, essa é a palavra-chave, o conflito do segundo texto, do texto 2, não tem nada a ver com grandes públicos, tá? Não é a letra A. Então, letra B. Prevalência de referências musicais africanas no imaginário da população brasileira. Não. Primeiro, prevalência de referências de músicas africanas
Não é disso que o texto 2 está tratando. O texto 2 está tratando de alguém que compõe polka, gostaria de compor outra coisa e não consegue, tá? E não tem a ver com não tem a ver com a população brasileira, e sim com um músico específico, ok? Um músico, então, que é o compositor. Então não está associado diretamente à população brasileira. Ele poderia dizer assim, se essa pessoa quisesse tocar música clássica, porque o povo brasileiro gosta de música clássica, aí você teria ali alguma resposta que estaria associada à população. Mas o conflito dele é interno, é ele com ele mesmo. Então não tem a ver com a população brasileira, ok? Letra C. Incipiente atribuição de prestígio social a músicas instrumentais feitas para dançar. Cara, essa letra C, ela tá no texto. Note que quando ele fala aqui, ó, Pestana, célebre nos saraus, ou seja, ele é famoso nos saraus, nos salões, bailes e ruas do Rio de Janeiro. O que a letra C está falando? Que existe uma atribuição de prestígio social para músicas instrumentais feitas para dançar. Pestana fazia música para os outros dançar e isso agradava as pessoas. E ele era famoso por isso. Porém, a C, ela não está dizendo nada que não esteja no texto. Porém, não é a pergunta. A pergunta está relacionada ao conflito, certo? O conflito de Pestana não tem nada a ver com fama, com ser reconhecido por tocar músicas dançantes. O conflito dele é outro, certo? Então não é a letra C. Letra D, tensa relação entre o erudito e o popular na constituição da música brasileira. E é aqui que está a nossa resposta, o nosso gabarito. A gente vai pular ela, a gente sempre faz isso, né? E depois a gente volta nela novamente. O gabarito é a letra D, ok? Vamos explicar por que não é a letra E. Letra E, importância atribuída à música clássica na sociedade brasileira do século XIX. Não. Por que não? A sociedade como um todo gostava da polka, gostava da música de dançar. Quem estava interessado na música clássica era o músico. É o interesse de um artista. Acaba que muitas das vezes os artistas eles desenvolvem interesses que diferenciam da massa. Então, muitas das vezes, vou dar um exemplo. Talvez vocês conheçam os antigos filmes do Batman, com um ator chamado Christian Bale. O Christian Bale, ele poderia continuar fazendo o Batman, mas ele optou por não fazer mais o Batman, porque ele não quer ser reconhecido por fazer um papel de super-herói somente. Ele quer fazer filme de drama, ele quer fazer filme de ação, ele quer fazer filme de comédia. Ele se valoriza como um ator completo que consegue fazer qualquer tipo de personagem. E ele não quer se prender somente a um único personagem. Para muitos, o Batman vai ser sempre o melhor, ele não deveria ter abandonado o papel de Batman, certo? Ele deveria continuar, para muitos. Mas a visão do artista que quer ser reconhecido por fazer qualquer coisa, quer ganhar o Oscar, quer fazer um filme de drama, quer fazer um filme de ação, eles têm uma visão diferente. A mesma coisa é a música. Às vezes, você gosta daquela música dançante, mas quem toca um violão, ele admira o violão clássico por ser algo difícil, muitas vezes difícil, ou interessante de ser feito, ok? Então, o que acontece aqui, a importância atribuída à música clássica não é da sociedade. Existe uma importância, mas é uma importância do músico. O músico que já toca a música ali popular brasileira, a polka, a música dançante, é ele que está interessado na música clássica e não a sociedade brasileira, que já estava muito satisfeita com a polka, com a música dançante, ok? Voltando, então não é a letra D a letra E é por causa disso. Então, a letra D tem essa relação entre o erudito e o popular na constituição da música brasileira. Por quê? O cara, ele começa na música, ele começa ali a aprender alguns acordes no violão, por exemplo, umas cifras ou coisa do tipo, ele começa na música de modo geral e logo ele se interessa pela música clássica. Logo ele se interessa por aquilo. Só que existe uma questão de você tocar popular, certo? E como você não vai tocar somente para você. Há pessoas que tocam somente para si. Mas aqueles que vivem de música, que são compositores, que são músicos, eles têm que tocar para agradar os outros. Então existe esse conflito. E muitas das vezes que você tem uma imersão nesse mundo, vai tocar para os outros, um exemplo. Muitos jovens hoje aprendem a tocar violão na igreja, aprendem a tocar teclado na igreja. E aí quando é necessário tocar em algum outro lugar que não seja na igreja, eles não conseguem tocar porque não sabem nenhuma música que não seja da igreja. Vocês entenderam? Então acaba que eles prestam serviço,
e eles acabam tendo uma dificuldade de sair daquilo. Então, a mesma coisa é o músico, ele começa a fazer para os outros, certo? E aí quando ele vai para o erudito, ele está dentro dele, já está impregnada aquela ideia de fazer música, uma música que nesse caso seria o trabalho dele, certo? Então ele tem uma dificuldade, existe uma tensa relação entre o erudito, que é o que ele busca, e o popular, que é o trabalho dele na constituição da música brasileira. Por isso nosso gabarito é a letra D, tá bom? Foi um vídeo longo, espero que vocês tenham entendido, tá? Machado de Assis não é fácil, mas eu acho que ficou claro. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!